João capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim: Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugava os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras lhe disse Jesus: esta enfermidade não causará a morte, ou seja, essa enfermidade não é para a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus, pois eis será glorificado o Filho de Deus. Agora vamos ler no versículo, ainda no capítulo 11, versículo 38, se não me engano, 38, Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta de uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois destas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou-lhe então Jesus: desligai-o e o deixai-o ir. Amém? A palavra que o Senhor me deu, eu li aqui na minha Bíblia católica, né, que eu ganhei aos 6 anos e meio, 37 anos e meio por aí. Então, talvez vocês vejam alguma leve diferença no que está, a forma como está escrito, mas percebam que é a mesma coisa, né? Eu louvei junto com vocês o hino 169 na minha Bíblia, né? Evangélica aqui. E nesse hino 169, que eu gosto muito, a letra está assim: longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. O refrão: porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Chama para quê? Para dentro, pois deseja te salvar. Amém? Essa semana Deus me deu uma palavra em Lázaro, de manhã quando eu acordei, e me falava de pedra. E hoje Deus insistiu novamente com essas pedras. E eu quero falar sobre essas pedras na vida, muitas vezes, do crente. A palavra fala que Lázaro, um amigo de Jesus, agora estava morto. E a palavra fala que Marta mandou chamar Jesus. Maria manda chamar Jesus. O que seria se mandar chamar? Mandar chamar é quando você clama por alguém que está morto, que precisa da ajuda de Jesus. E a palavra fala que Jesus, aqui está escrito, amava muito Marta, amava muito Maria, amava muito Lázaro. Mas acontece que Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Então ele significa, missionária Maria, que na verdade ele amava todo mundo. Mas essa família era diferente.
Jesus morreu por todo mundo, por amar a humanidade, mas essa família era diferente, porque essa família também amava Jesus. Mas não era um amor da boca para fora, não era um amor de aparência, era um amor que mostrava em atitudes. A palavra fala, como foi lida aqui, que Maria, essa Maria, foi a mesma que ungiu os pés de Jesus. Ungiu com o quê? Ela ungiu com umas lágrimas, missionária Maria. Ela veio ungindo, lavando os pés de Jesus com lágrimas. E ela secou com os próprios cabelos. O nome disso é amor. Ela chorou. Ela sabia que não merecia. Ela se ajoelhou e chorou. Mas agora, essa família, toda vez que Jesus passava lá, Jesus sabia que ele podia entrar, que ele ia ser bem recebido, que ele ia ser bem amado. Essa família era diferente. Jesus já morreu por toda a humanidade, Jesus amou a todo mundo, mas essa família era diferente, porque o amor não era só de lábios, como fala em Isaías, onde Deus fala: esse povo me ama dos lábios para fora, mas seu coração está longe de mim. Eles me amam falando com palavras vazias. Não, era um amor que mostrava atitude, mostrava. Essa mesma Marta, que Jesus um dia chegando lá com 12, pensa, eu gosto muito da missionária Fabiana, a pastora Fabiana, né, que já é falecida, sempre gostei muito dela, que ela prega, pensa Maria, vem um homem com mais 12, são 13, fora os que tem dentro de casa, de repente meio-dia chega aquele batalhão para almoçar. Jesus, tem que ter intimidade, Maria. É tu pegar a tua casa toda, mais alguns, junta aquele povo, vou meio-dia para a casa da minha amiga Márcia. Aqui, não, é eu não, outra Márcia. Meio-dia em ponto. Tem que ter intimidade para fazer um negócio desse. Jesus tinha essa intimidade. Lá vai Jesus para a casa dele, meio-dia em ponto. Ele mais 12, são 13. Vamos para a casa do nosso amigo. É intimidade. E a palavra fala que Marta estava atarefada e está lá cozinhando, arrumando. Por quê? Porque ela queria dar o melhor. Nós sabemos que quando vem uma visita na nossa casa, a gente limpa a casa, ou tu deixa a casa suja, não está nem aí, né? Não, vem uma visita, nós vamos limpar. Ela vem para almoçar, né? Aí tu vai pegar o que tu tem melhor na geladeira, tu vai fazer um almoço caprichado para essa pessoa, porque tu gosta dessa pessoa, tu convidou essa pessoa para comer na tua casa. E assim estava Marta, fazendo o seu melhor. Maria largou tudo e ficou aos pés do mestre. Então tem muito pregador que confunde e arrebenta Marta. Hoje em dia, de tanto se pregar, o Espírito Santo fala: para de arrebentar minha filha. É que o pregador está começando a ter uma imagem melhor de que alguém estava fazendo o seu melhor dentro daquilo que ela sabia fazer. O que Marta sabia fazer? Marta sabia arrumar a casa, Marta sabia fazer comida. Então, levando para os dias de hoje, dentro de uma igreja, às vezes a pessoa pensa assim: poxa, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu vou fazer o que na casa do Senhor? Eu vou fazer o que eu sei de melhor. Eu sei fazer uma faxina, então eu vou limpar. Esse é o meu melhor para Deus. Marta estava assim, o melhor dela era esse. Eu vou limpar a casa, eu vou fazer comida, é o que eu sei fazer e eu vou fazer para Deus. O nome disso é amor. E Maria gostava de ficar ouvindo palavra, gostava de ficar escutando Jesus falar. O nome disso também é amor. Só que Jesus fala: Marta, Marta, andas afadigada. Sabe o que Jesus está falando? Marta, eu estou vendo o teu cansaço. Tem hora de fazer uma coisa e tem hora para parar e descansar. Nós temos que aprender a administrar o nosso tempo, mas tudo dentro do querer de Deus e da vontade do Senhor. E essa família é diferente. Mas essa família, por fazer desse jeito para Jesus, na hora que Lázaro morre, Maria tem intimidade, Marta tem intimidade de falar: chama ele, diz para ele que o amigo deles está doente, diz para ele que o amigo dele está morrendo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos dando o nosso melhor para Deus, na hora que alguma situação nossa começa a
perecer, começa a morrer, nós sabemos que nós temos intimidade. Maria e Marta não só tinham intimidade quando estava morrendo, não. Maria e Marta tinham intimidade na hora de comer. Maria e Marta tinham intimidade na hora de ver uma televisão. Maria, Marta e Lázaro tinham intimidade na hora de sentar para conversar. Aí agora que precisa, eu sei que eu posso chamar, porque ele tem, esse homem chamado Jesus, ele tem o hábito de vir na minha casa e comer comigo. Esse homem que se chama Jesus, quando eu vou dormir, ele vem comigo. Esse homem que se chama Jesus, quando eu preciso dele, quando tem festa na minha casa, ele é convidado. Então agora que eu estou com uma situação que parece que está morrendo, eu tenho consciência que eu posso chamar o meu amigo Jesus. Glória a Deus. E a palavra fala que chama. Mas o interessante é que ele não se apressa. Mas antes de dizer que ele não se apressou, fala, amava muito. Como é que uma pessoa que ama muito não se apressa? É porque aquela situação precisava que o nome do Senhor fosse glorificado. A palavra que Deus me deu são de 3 pedras. Lázaro agora, devido à demora do Senhor Jesus, morreu e foi enterrado. 4 dias depois chega Jesus, já está fedendo. E aí colocaram uma pedra. Só que essa pedra, vamos falar sobre essa pedra que colocaram. Ela foi colocada para, presta atenção, impedir que aquilo que está morto venha para fora. Tem coisa na nossa vida que Deus não vai ressuscitar. Aonde está escrito isso? Jesus estava no cemitério. O que tem muito no cemitério? Pessoas mortas. Isso mesmo, missionária Maria. Mortos. E ele fala, Lázaro. Ele não fala, todo mundo que está morto, levanta e anda. Não, ele chama pelo nome. Lázaro. Ou seja, tinha coisas lá, tinha pessoas lá, mas não vamos falar de pessoas. Porque todo aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador será ressuscitado. Né? Uns para a vergonha eterna, está na Bíblia. E outros para a salvação eterna. Então todos serão ressuscitados. Mas naquele momento, vamos botar como situações. Tem relacionamentos que nós tivemos no passado que Jesus não vai ressuscitar. Tem empregos que nós tivemos no passado que Jesus não vai ressuscitar. Tem lugares que nós andamos, queremos ir, que Deus não quer que nós venhamos a ir até lá. Jesus não vai ressuscitar. Então essa pedra foi colocada pelo homem ou por Deus? Porque tem pedra que nós colocamos e impedimos a bênção de chegar até nós. Mas essa pedra foi colocada para dizer, ei, tem coisas na tua vida que Deus não vai ressuscitar. Agora vamos falar sobre outra pedra. A pedra que impede nós de sermos abençoados. Porque Jesus chegou ali, Jesus está vindo. O que para o homem parece tardio, o que para o homem parece que acabou, o que para o homem parece que perdeu o propósito, é apenas o Senhor querendo glorificar o nome dele. Está demorando, já está fedendo. Olha, falando. Está fedendo. É como se nós estivéssemos tentando ensinar o Senhor a como ele deve fazer, o tempo que ele deve fazer, da maneira que ele deve fazer, como se Deus precisasse ser ensinado. Para isso ele é Deus. Aí essa pedra está impedindo Lázaro de vir para fora. Então a primeira coisa que Jesus fala é, tira a pedra. Mas essa pedra, ela não foi tirada pelo Senhor Jesus, missionário. Essa pedra, ela foi retirada pelo homem amando do Senhor Jesus. Então tem coisas na nossa vida, é dessa segunda pedra que eu quero falar agora, que nós precisamos tirar para que aquilo que está lá dentro, que é a nossa bênção, venha para fora.
Aí Jesus fala, tirem a pedra. Aí depois que tiram a pedra, Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Então tem coisas na nossa vida que nós vamos precisar tirar para ser abençoado por Deus. Mas agora vamos falar de uma terceira pedra. Lá dentro tinha um morto. Era comum, vamos entender isso, né? Não era enterrado assim no chão, missionário. Eram grutas, tipo caverna. Aí você entrava lá dentro, né? Aí botavam assim, né, o morto deitado, cobriam, embalsamavam, aí fechavam, entendeu? Era uma caverna, não era um buraco como o dia de hoje, né? Em algumas situações, né, até teve de ser enterrado, mas era assim. E a palavra fala que havia uma pedra, mas quando as mulheres chegaram lá, a pedra não estava. E as mulheres procuraram. O morto também já tinha metido o pé. O morto já tinha ressuscitado. Eu entendo com isso que tem coisas na nossa vida que já ressuscitou, que Deus já está fazendo, só que a gente não viu. Porque elas correram para o túmulo, mas Jesus não estava mais lá. Jesus tinha se ressuscitado. Quem tirou a pedra? Quem mexeu a pedra? Os anjos começam a falar com aquelas mulheres. Quem tirou a pedra para que Jesus ressuscitasse foram os anjos. Eles receberam uma ordem de Deus. Deus está enviando anjos para retirar pedras, para que os nossos sonhos, nossos projetos que vieram do coração de Deus ressuscite. Mas muitas vezes a gente está procurando defunto que já foi ressuscitado. A gente está procurando coisas que Deus já até ressuscitou. Sabe o que Deus está falando hoje? Quando Maria vem até Jesus e para lá, a mulher para ele, ela começa a chorar e está falando com Jesus. Jesus fala, por que está chorando, mulher? O meu Senhor foi morto, levaram o meu Senhor, levou a mulher, não me detenha. Sabe o que Jesus está falando? Enquanto você estiver chorando, eu não posso sair, porque a palavra diz que perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Então, se eu estou chorando, Jesus está lá. Jesus está falando, mulher, não me detenha. Ela está de lado, olhando para Jesus assim nos olhos dele e não reconhece. Sabe o que Deus está falando? Tem muita coisa que é bênção. Nós estamos olhando para ela, nós sabemos que veio de Deus, mas não estamos reconhecendo como sendo do próprio Deus. Deus, pedras. Essa pedra aí, quem colocou essa pedra aí? Foi o homem ou foi Deus? E essa pedra que precisa ser tirada? Você já localizou a pedra que precisa ser tirada para que teus sonhos sejam ressuscitados? E tem pedra que você não vai precisar fazer nada, porque o próprio Deus vai enviar anjos para remover a pedra. Que nós hoje possamos ficar com essa pedra. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, porque tem vocês como amigo, falando do João e eu. E eu falei para a pessoa assim, há uma grande diferença entre pregador de microfone e pastores. Não, com todo respeito a pregador de microfone, mas pregador de microfone nada mais é do que um missionário. Não desmerecendo, estou apenas falando. O primo do João, por exemplo, me chamou para pregar lá em Angra dos Reis, né? Conceição de Jacareí, é na divisa, né? É igual aqui na Pontinha, passou para lá, está em Angra dos Reis, passou para cá, igual a Pontinha, passou para ali, está em Bangu, passou para cá na Pontinha. Eu nem sei se mora em Bangu ou em Camará, né? Porque uma hora eu tô, aí pula para cá, ó. É desse jeito. Aí me chamou lá para pregar. Eu cheguei lá, eu preguei e vim embora. Quem ficou pastoreando as ovelhas? Ele. Então ele é o pastor. Eu só sou a pregadora de microfone lá. Quem cuida de ovelhas é pastor. Davi tinha cheiro. Sabe o que significa cheiro? Significa intimidade. Significa que Davi sabia quem era a ovelha malhada, quem era a ovelha toda branca, qual a ovelha que machucou o pezinho, qual a ovelha que estava ficando meio surda, qual a ovelha que precisa cortar
a lã, qual já tinha sido lá cortado, que eu não sei, tosado, acho que é isso que fala. Então, Davi conhecia cada ovelha. Se faltasse uma, ele falava, opa, peraí, tá faltando a marronzinha, né? Porque ele conhecia. Isso é ser pastor. Só que às vezes o pastor é tão amigo, ele está tão envolvido que as pessoas confundem e falam, é meu amigo. Não é amigo, é meu pastor. Só que ele verdadeiramente está pastoreando. Há uma grande diferença entre eu chegar numa igreja, pregar o evangelho e meter o pé. Pastor Luiz, que eu gosto muito dele, eu estava ali no caminho do Lúcio, ali na Vila Aliança, e eu não sabia, cheguei lá, ele que ia pregar, né? Aí apertei a mão dele e tal, aí ele pregando, ele falou uma coisa que eu guardei no meu coração. Ele pregando, ele falou assim, veio um camarada, não sei se foi na igreja dele, veio um camarada, pregou, aí falou, quem quer aceitar Jesus, né, tal, aí veio um montão na frente que aceitou Jesus. Aí o camarada saiu falando, nossa, olha quantas almas eu ganhei. Por quê? Foi lá na frente. Aí o pastor Luiz falando, ganhou mesmo? Será que ganhou mesmo? Porque quantas pessoas vêm no altar, renova a aliança e nunca mais vêm na igreja? Será que ganhou mesmo? Só porque vieram, será que ganhou mesmo? Com uma pregação, será que realmente ganhou? Aí o pastor Luiz falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, e agora? Vamos supor que ele ganhou 20 almas. Quem é que vai ficar cuidando? Aí vem aquelas ovelhas. Umas é ovelha, outras é bode. Quer morder o pastor. O pastor é que está ganhando. Porque é o pastor que está tosando. É o pastor que está cortando a unha. É o pastor que está limpando a orelha. A ovelha precisa ser cuidada. E a ovelha muitas vezes não quer ser cuidada. Tem um gatinho aí que eu não sei o que passa na mente dessas pessoas que abandonam animal. Quer me deixar irritada com isso? Que já choveu pra caramba. Eu só não boto pra dentro porque eu já tenho 2 gatos e o cachorro vai acabar batendo nele mesmo. Todo dia ele vem aqui e a Diana foi brincar com ele. Aí ele fez o que, a Diana? Na brincadeira te arranhou, não é? Arranhou 2 vezes. Tu deixou de amar o gato por causa disso, Diana? Não, Diana continua amando o gato. Porque ele arranhou 2 vezes. Isso é ser pastor. Continuar amando. Mas nem sempre vai ser. O gato, ele precisa, porque ele arranhou, ele está estranhando ainda. Então ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser abraçado. Tem muita gente querendo ser pastor, mas nunca abraçou ninguém. Não conhece o problema de ninguém. Não ajudou ninguém. Bate no peito e fala, eu sou missionário. Só porque deu uma quentinha, um papelzinho. Não abraçou ninguém, não amou ninguém, não fez nada. Ser missionário é fazer exatamente o que Deus mandou. Quando chamam Jesus para ir lá, Jesus tinha acabado de sair de lá. Jesus tinha acabado de sair daquela cidade, estavam tentando matar Jesus. Aí Jesus fala com os seus discípulos, vamos ter que voltar. Os discípulos ficam com medo, acabamos de sair de lá. Estão tentando nos matar. E agora o Senhor diz que nós vamos voltar? Sabe o que Jesus está falando? O meu amigo precisa de mim. Estou dando a minha vida pelas ovelhas. Tinha acabado de tentar matar Jesus. Jesus saiu de lá, Maria. Praticamente expulso. Mas estão chamando. E ele volta correndo o risco de ser morto. Isso é ser pastor. Isso é ser pastor, muitas vezes ser caluniado, muitas vezes ser esbofeteado. Eu ouvi no nhenhenhen, tem dia que a gente fica meio estressado. Não é pregador de microfone que prega. Eu, muitas vezes sou pregadora de microfone. Porque eu sou chamada para pregar nos lugares. Eu vou lá, prego, não conheço ninguém, não adianta me perguntar o nome. Eu prego o que Deus mandou, mas eu vou embora. Quem vai ficar cuidando das ovelhas é o pastor. Há uma grande diferença entre pregador de microfone e pastor. Aí quando a pessoa vê um pastor de verdade, fala, poxa, ele não vê você, o fulano não vê você como pastor, vê como amigo. Não, peraí, dá licença. Isso não é amizade, isso é pessoas que verdadeiramente estão sendo pastoreadas. Vai ser muito difícil um pastor humano
dar conta realmente de todas as ovelhas. Uma vez o pastor Maurício me chamou no gabinete, o pessoal me zoou muito. E ele falou, e eu cheguei lá e estava com bico. E eu falei, que foi, meu pastor? Ele falou, Márcia, todo mundo vem aqui no meu gabinete falar, você nunca veio. Aí eu falei, pastor, quando eu entro no meu quarto, eu fico horas orando. Aí quando eu chego aqui, Deus usa a sua boca tremendamente. Eu vejo Deus falando comigo, o olho dele chega assim. E eu gostei desse negócio. Eu só me batizei, eu só passei nas águas porque eu sabia que o pastor Maurício subia monte, orava pela madrugada, pela igreja. E quando eu me trancava no quarto, eu chegava na igreja, eu via Deus descer na terra, tomar a boca daquele homem, porque eu sabia que o pastor Maurício não ia tirar o Júnior lá da Vila Aliança não, Maria. Por mais que ele quisesse, o pastor Maurício, por mais que seja um excelente pastor, ele jamais ia tirar meu filho do tráfico. Ele não ia mudar minha casa, ele não ia curar minha mãe, ele não ia ressuscitar meus sonhos, ressuscitar minha vida sentimental. Por mais maravilhoso, por mais que eu gostasse, sabe, que eu falasse, caramba, meu pastor é um pastor. Então eu nunca levei meus problemas para o pastor, porque eu sabia que era humano. E eu via muita gente, como naquela passagem, onde Jesus está passando e ele para e fala, opa, quem me tocou? Aí os discípulos perguntam, mestre, a multidão te aperta. Tinha muita gente apertando o pastor Maurício, Maria. Tinha muita gente apertando, mas Jesus queria ser tocado. Aleluia. Eu me batizei porque o pastor Maurício não teve que fazer nada. Já fez muito. Eu tenho muito testemunho, gente, para contar de como ele ajudou. Mas ele não precisou fazer nada na minha casa para eu aceitar Jesus. Que Jesus, ele é verdadeiramente o bom pastor. Ele orava, ele subia monte, ele acordava de madrugada, porque ele entendia que ele era humano e que ele não podia fazer alguma coisa. E ao fazer uma coisa simples que todo líder de criança, líder de jovem, que faz evangelismo no presídio, nas bocas de fumo, na rua, todo missionário, todo líder tem que ter vida de oração, tem que ter joelho no chão, tem que clamar, tem que pedir, porque só ele salva, só ele cura, só ele liberta. Homem nenhum tem esse poder. Se entrar alguém aqui com demônio, a gente vai ter que botar a mão e repreender, mas é repreender em nome de quem? Repreender em nome de Jesus. Mas para que o demônio bata em retirada, eu tenho que ter intimidade com ele. Eu tenho que ter intimidade com Jesus. Pastor Maurício só fazia isso. Segunda-feira, eu chegava lá no Viega, eu escutava, eu falava lá, pastor Maurício. Lá de cima, pastor Maurício clamando na maior altura, eu lá de baixo. Esse aí é o meu pastor. Uma vez eu e o João fomos de madrugada, acho que era quase meia-noite, não. Chegamos lá no monte. Aí eu e o João, a gente tem o hábito de se afastar um pouco, orar um pouco, né? No particular, e depois a gente se junta e ora junto. Aí o João subiu, aí eu orei no meu particular com Jesus. O João subiu, aí daqui a pouco eu escutei, né? Uma voz louvando no meio da escuridão. Eu falei, opa, é o meu pastor. Eu falei que o Júnior não nos ouça, porque a gente estava no Ministério Oliveira já, né? E no caso o Júnior era o meu pastor. Mas que o Júnior não nos ouça. Estou ouvindo a voz do meu pastor. Quando o João desceu, eu falei, a voz do pastor Maurício. Quando eu desci, aí o João falou, não, tu vai querer ficar aí a noite toda. Eu falei, não, moço, eu vou cumprimentar. Quando eu desci, eles estavam tocando pandeiro e cantando. Não conhecia ninguém, era agora já lá da outra igreja, né? Betel, né, o nome que tem. Então lá, quando eu cheguei, ele ia parar. Eu fiz sinal para ele não parar. Só que ele ia parar para falar. Aí o que eu fiz? Eu comecei a cantar a música que eles estavam cantando bem alto para que não parasse. Aí ele riu, continuou lá tocando pandeiro e a gente ficou lá cantando. Eu reconheci, sabe? Jesus fala assim, as minhas ovelhas, olha o que Jesus fala. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Tem gente que está ouvindo lobo, tem gente que está ouvindo mercenário, tem gente que está em religiões, tem gente que está adorando o demônio dizendo que é Deus, tem gente que está adorando imagem de escultura, negócio que quebra, que cai, que tem que ser carregado.
porque não estão reconhecendo a voz. Mas Jesus falou, as minhas ovelhas. Então, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Se eu não estou ouvindo a voz de Jesus, eu estou ouvindo outra voz. E a voz pode ser do meu próprio coração. A voz pode ser da minha soberba. A voz pode ser da minha arrogância. A voz pode ser dos deuses que são demônios e eu estou chamando de Deus. Eu tenho que ter, tem um negócio aí. Jesus falou, as minhas ovelhas. Se eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu estou deixando de ser ovelha e virando bode. Uma vez eu estava no Monte Viegas com o João, eu estava subindo no Monte Viegas, e o evangelista, até que ele ia muito lá no Ministério Oliveira, ele gritou, ei! Aí eu olhei para trás, o João e ele falou, tu já é pastora? Falei, já fui ungida. Ele deu, manda te dizer que na tua igreja tem ovelha e tem bode. Cuidado com o bode, porque os bodes estão armando para te atacar. E eu já tinha falado com o João. João, eu estava orando no meu quarto e Deus revelou que estão fazendo uma rebelião na igreja para tomar a igreja. Tem pessoas que não conseguem entender a tua intimidade com Deus e não vão entender nunca. Jesus hoje está nos chamando para botar ele para dentro, Maria. Sabe por quê? Porque na vida tanto do ímpio, quem é o ímpio? Aquele que não pratica a justiça, aquele que não faz nada para Deus, aquele que muitas vezes vê que o outro está passando necessidade, não estou nem aí, canta até aquela música, está igual aquele outro, está vendo ali, está igual a passagem de Lázaro e o rico, né? A palavra fala que o rico todo dia passava por Lázaro, Lázaro estava no portão do rico, passando fome, enfermo, precisando de ajuda, e o rico que tinha condições passava batido. Esse é o ímpio, esse é o injusto. Tem muita gente assim, mas Jesus hoje está nos chamando. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida, alguma coisa vai precisar de ajuda. Em algum momento da nossa vida, ou o nosso filho vai ficar doente, ou a nossa vida financeira vai ficar doente, ou a nossa vida espiritual vai ficar doente, ou a nossa vida sentimental vai ficar doente. Em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar chamar Jesus. Só para encerrar e defender Marta, quando Jesus está chegando, a palavra fala que Maria está sentada em casa quieta. Mas Marta, quando ouve que Jesus está chegando, ela corre ao encontro de Jesus. As duas foi abençoada. A que estava, provavelmente, fico pensando em Maria, de joelho no chão, clamando, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, eu preciso de você, meu irmão está doente, e aquela que foi ao encontro. Ou seja, Jesus está nos chamando para fazer alguma coisa, para que Ele venha, e que venhamos a entender que o tempo do Senhor é o tempo certo, que é o tempo dessa situação, onde Ele vai ser glorificado. Sabe, no enterro, enche de gente. Muitas pessoas viram que Lázaro morreu. E a palavra fala, quando você continua lendo, isso me doeu muito, que muitas pessoas, depois você continua lendo essa passagem, você vai encontrar, porque eu não lembro o versículo não, mas isso me doeu muito. Muitas pessoas que souberam que Lázaro tinha morrido, ficaram felizes com Lázaro sendo ressuscitado. Mas muitas pessoas, ao saber que Lázaro era um milagre, começaram a armar para matar Lázaro e Jesus. Sabe o que está fazendo hoje? Tem muita gente que não vai ficar feliz com o teu casamento. Tem muita gente que não vai ficar feliz com o teu emprego. Tem muita gente que não vai ficar feliz com as tuas amizades. Tem muita gente que não vai ficar feliz com o milagre que Jesus vai fazer na tua vida. E vai armar situações para acabar com o teu milagre. Quando eu li isso, como me doeu, que isso? O fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro está incomodando. Estão armando para matar Lázaro, acabar com o milagre. Mas Lázaro, ele só morreu quando já estava velhinho, que foi o tempo que Jesus colocou. Podem até armar,
Porque lá em Isaías 54, 17, como eu fala: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém? Vamos bater palma.